isso aí, valeu. Acho que está todo mundo... Para quem ainda não fez, ó, não se assustem, tá? Então, as pessoas, alguns de nós já estamos trabalhando há algum tempo, então, para montar um questionário, ele leva um certo tempo e também a gente vai, na realidade, se acostumando com... Não é no primeiro, vai dar muitos problemas quando a gente faz a primeira vez, mas à medida que a gente vai trabalhando, vai realizando, as coisas vão melhorando. Então, também não se assuste. Eu vou fazer mas eu tenho tanta coisa, façam. Né? O negócio é fazer tentativa e erro e vai, à medida do possível, vai se corrigindo isso aí. Tá? Eu já estou um bom tempo trabalhando com questionários online e cada vez que eu faço sempre aparece alguma coisinha nova. Então, não fiquem assim desesperançosos que tem que configurar tudo de uma vez. A gente deu as dicas iniciais, mas à medida do possível, na medida do uso, você vai se aperfeiçoando. Tá? Falou? Então, o que o Eros colocou, a gente vai ver agora como que eu posso observar isso aí. Tá? E uma das coisas interessantes do questionário é que ele é o contrário. Para quem trabalhou com a questão da aula presencial, para mim, um exemplo próprio, fazer a prova era facílimo. Eu pegava lá as questões, colava no Word, jogava para a gurizada e eu tinha o trabalho depois, tá, de corrigir. Então, eu levava o tempo muito maior na correção, tá, se não fizesse objetiva, se eu fizesse discursiva, do que propriamente na construção da prova. A ideia do questionário no Moodle ela é um pouquinho diferente. Você vai ter um trabalho maior na construção, mas vai ter uma facilidade na avaliação. E não só uma facilidade, como você vai, tá? Eu já vou colocar aqui a apresentação até da tela, já para ganhar o tempo enquanto estou falando. Então, você vai ter uma fotografia geral de todo mundo, que é o que a gente não tem na aula presencial. Geralmente a gente não tem. Se a gente não coloca no Excel, se a gente não coloca a coisa para ser avaliada, o jeitão da turma, de como a turma se comportou, a gente não tem. E no Moodle a gente tem. Tá? Eu vou entrar aqui nessa atividade, começar com essa atividade que vocês mesmos fizeram, atividade síncrona. Então, está aqui, ó, que é um questionário. Então, essa é a tela. Estão vendo aí a tela aí? Pode me dar um toque? Perfeitamente, Alfredo. Então, tá. Essa é a atividade que vocês fizeram, que é o questionário, e é como aparece para o professor, tá? As tentativas estão aqui, onde a gente vai clicar nas tentativas. Notem, eu posso clicar aqui durante a prova, durante o questionário? Posso, tá? Posso, já vendo como que os alunos estão fazendo, tá? Isso vocês vão ver que é interessante. Por exemplo, teve uma prova que eu errei o gabarito. E aí eu comecei a observar, assim, opa, mas está acontecendo alguma coisa errada. Aí eu fui ver, eu errei o gabarito. Dá para corrigir o gabarito? Dá. Depois vou falar para vocês como é que faz. E aqui vocês vão ver, tá, um relatório, tá? E vocês podem escolher o que vocês querem analisar. As questões, os alunos em progresso que estão fazendo, as vencidas, as finalizadas ou as nunca enviadas. Eu deixo aqui assinalado todas que eu quero mostrar, tá? Muito bem. Aqui, posso ver os usuários aqui, posso selecionar de tudo o que eu quero, eu posso fazer uma seleção individual de cada um, mas aqui eu coloquei todos. Então, estão aparecendo aqui, ó, o relatório de todos vocês que fizeram, tá, aquela primeira atividade síncrona, que era responder aquelas questões. Muito bem. Aqui, ó, por default, o que vai aparecer?
ele vai aparecer as pessoas pela ordem aqui que elas terminam, tá? Que elas começaram. Então, a ordem que elas começaram ou a ordem que elas terminam vai aparecer primeiro aqui. Pode mudar isso? Pode. Você pode mudar essa ordem aqui de apresentação. Pelo nome, por exemplo. Então, se eu clicar no nome, olha aqui, ó. Aí o que vai acontecer no relatório? Vai aparecer por ordem alfabética, tá? Posso colocar pelo estado, aqui no caso todos estão finalizadas, mas se alguém tiver fazendo elas, tá? Posso pelo tempo utilizado, qual foi o tempo utilizado, quem fez mais rápido, mais devagar, isso aqui é interessante, porque eu, por exemplo, fiz uma prova um dia de 1h30 e tinha um aluno que me respondeu quase tudo certo em 5 minutos. Já dá para perceber, né, que houve uma certa leviandade aí na história. Então, a gente já pode ter ideia do que aconteceu. Tá? Posso colocar por ordem também aqui, ó. Tá? Então, a ordem das notas também pode aparecer, quem foi a menor, quem foi a maior. Ou seja, eu posso escolher a ordem que queira que apareça. Tá? Vou colocar o default aqui, que é o tempo que foi iniciado. Muito bem, essa é a tabela geral que aparece. Na tabela geral que aparece, aparecem as questões 1, 2, 3, 4, tá? Que foram as questões 4. Eu posso ver essa questão aqui, tá? Simplesmente clicando em cima da questão. Eu vou ver a questão de quem? A questão respondida pelo Lucas. O Lucas, que me desculpe aqui, né? Vamos ver aqui, ele acertou. Eu clicando aqui, ó, eu vejo a questão somente que o Lucas respondeu, tá? Então, eu vejo aqui, ó, vejo que ele respondeu todas certas, tá? E tenho mais informações. Tem informações de quando foi iniciada, quando que ele salvou, quando que ele tentou. Então, eu tenho várias informações aqui dessa questão que ele fez. Ou seja, eu posso saber o tempo que ele levou para fazer a questão, não só a prova, tá? Então, já dá para perceber isso, por exemplo, uma questão muito difícil, eu já começo a perceber, pô, essa aqui está levando muito tempo. Eu posso depois, né, dar uma melhorada nela. E aqui embaixo eu tenho a média. Eu tenho a média geral da turma, tá? A média total dos 17, e eu tenho a média pela questão. Eu vou mostrar logo em seguida para vocês, um dos meus alunos, tá? Que teve uma questão péssima, que teve uma média muito baixa. Aí eu já começo a questionar, opa, estava muito difícil essa determinada questão. E aqui eu tenho, então, uma visualização gráfica, tá? Para ver aqui das médias geral, dos participantes, tá? Então, eu tenho aqui, ó, um percentual, 1 tirou entre 4 e 4,5, o segundo aqui tirou entre 6, 2 alunos tiraram entre 6 e 6,5, e por aí vai. Então, eu tenho aqui uma visualização, tá? Gráfica disso aqui. Eu posso ter uma visualização por dados também, né? Quantos alunos tiraram determinada nota. Então, vejam que a resposta para nós é muito mais rápida e muito mais interessante, tá? Eu vou passar agora para uma das provas que eu fiz aqui com os meus alunos, e aqui eu tenho a minha página, tá? Que eu divido aqui por sessões. Em cada uma dessas partes eu já fiz aqui uma avaliação. Eu vou entrar na primeira aqui, que eu fiz já há um bom tempo, tá? Na primeira avaliação, uma coisa que o Eros colocou, é importante, tá? Deixem bem claro o que tem que fazer, o tempo que vai demorar, tá? No caso aqui, eu já digo para eles, ó, vocês têm até um certo dia, até aquela hora. O Eros colocou 23h59, que é quando termina aquele dia, né? Muito bem. E deixar bem claro, as questões, os tipos aqui, ó, eu coloco, serão 7 questões desse lá. Quanto que vale cada uma? É importante já deixar claro para eles. Porque se eles entram na prova, eles têm o tempo para resolver.
Então, por isso que é interessante sempre já deixar todas as informações de como ela é antes de entrar na prova. Vamos entrar aqui, mesma coisa, foram 57 alunos que fizeram essa prova, vocês vão ver que aí eu tenho uma gama de informações muito grande, ó, aqui aparece de novo, tá? Eu deixo, o Eros disse para não, que não gosta muito de colocar lá, mas eu coloco lá e aqui, eu faço questão que eles vejam essas informações aqui. Aqui eu também faço uma coisa interessante, ó, apesar para se garantirem, eu peço para tirar um print, porque em caso de problema no Moodle, na internet, tá? O sistema identifica e permite retornar a tentativa. Então é legal para eles, tá? Para eles se garantirem também. Alguns alunos meus, por exemplo, tiveram algum problema no Moodle, me mandaram na hora no e-mail. Então é uma forma também de se garantir. Vamos lá. Aí, tentativas. Aí, nas tentativas, então, eu tenho aqui, ó, são 57 alunos, eu tenho uma gama bem grande, olha aqui, ó. E aqui eu tenho já o gráfico, que vocês viram, entre 0 e 0,5, tá? Quantos tiveram, então, tenho aqui uma visualização, tá? Do número das notas, das médias dos alunos, aquilo que eu falei para vocês, tá? Muito bem. E aqui eu tenho, no caso aqui, eu tenho por ordem. Então, aqui eu disponibilizei aqui o tempo que eu deixei 1h30, né? No caso aqui, o primeiro aluno que já respondeu demorou 27 minutos, então eu tenho o tempo que cada um deles demorou para fazer. Aqui já deve dar uma dica, né? Se tiver aqui alguma coisa menos de 1 hora, já dá para desconfiar, né? Ó, aqui, ó. Esse aqui demorou 17 minutos, se bem que aqui ele chutou muito, né? Dá para desconfiar se tem muitas questões respondidas certas. Aqui, então, eu posso agora verificar. Notem, aquilo que eu coloquei, eu fiz 7 questões, 10 questões, perdão, 7 questões de vários modelos, tá? De assinalar, e uma questão discursiva, aquela que o Leonardo falou, tá? Então, tenho aqui essas questões que podem falar. Bom, o que eu posso observar? Aqui eu já posso observar uma coisa interessante. Olha lá, ó, tá? Vamos passar aqui para vocês verem. Ó, nessa questão aqui, ó, a média foi 1,89, tá? Então, dos 57 alunos, aqui 0,93, aqui 0,28, ó, aqui a média foi muito baixa, tá? Então, aqui, ó, eu já observei que essa questão foi muito difícil para eles, tá? Então, eu tenho, pela média de cada questão, eu também posso avaliar isso, esse quadro geral, não só a média total, tá? Posso identificar qual foi a questão mais fácil ou mais difícil. No caso dessa aqui, tá? Aí eu posso também, como que eu vou fazer essa correção, tá? Muito bem. Eu vou para as questões, como que aparecem para mim. Eu vou colocar essa aqui, tá? Já volto nessa aqui. Vamos colocar essa aqui, ó. Então, eu tenho essa questão, tá? Que foi perguntado para ele, né? Eu boto, sou meio sacana aqui, boto mais de 5, boto 8 alternativas, tá? Então são várias alternativas. Lembrando que na configuração pode ser uma alternativa correta, mas eu também na configuração posso botar mais de uma alternativa. Nesse caso aqui, somente uma alternativa seria correta, tá? E aqui, na questão, eu tenho, veja, o Eros falou que lá eu tinha um feedback geral para todos, mas aqui eu posso dar um feedback individual, tá? Então, eu posso analisar de cada aluno, e aí eu abro a questão desse aluno aqui, ó. Então, somente desse aluno, eu posso abrir aqui o comentário e colocar aqui um determinado comentário. E posso alterar a nota aqui também. Ah, não, é automático? É, mas, por exemplo,
Vamos supor que vocês olharam ali, peraí, ele assinalou uma coisa que faz sentido, tá? Ou tem alguma coisa, e aí vocês querem dar alguns décimos a mais, então vocês podem, em vez de dar, tá? Se ele errou completamente, vocês podem consertar aqui. Pode fazer manualmente, mesmo nas questões que já estão corrigidas, você pode alterar aqui, tá? Você pode dar o feedback. Vamos lá. Agora vamos passar para como que se pode avaliar uma determinada questão. Bom, eu vou passar essa aqui, são várias formas, tá? O Leonardo falou que... vamos falar da questão discursiva. Eu vou abrir aqui, então, ó, as questões. No caso, todas essas questões discursivas aqui, ó, já estão corrigidas, tá? Eu posso reavaliar. Então, eu vou clicar nessa questão aqui, ó. O que aconteceu? Então, nessa questão discursiva, eu fiz 3 itens de perguntas, tá? Só que eu geralmente peço para os meus alunos, como eu trabalho com os alunos do 3º ano, e eles vão fazer vestibular, eu peço que eles escrevam. Por que eu peço que eles escrevam? Porque também estão exercitando para os problemas dissertativos no vestibular. Existem as questões discursivas no vestibular. Então, também temos que treinar eles para fazer esse tipo de questão. Por isso que eu peço. Obviamente, não vou pedir toda a prova, mas uma questão, no caso, eu pedi. Uma questão valendo 3 pontos, com 3 itens, que foi o que eu colocado. E eu pedi para que eles mandassem uma imagem, uma fotografia daquilo que eles mandaram, tá? Então, eles fizeram, eu vou clicar aqui, ó, vai abrir a foto que eles mandaram. No caso, eu deixei livre para qualquer tipo de arquivo que eles mandassem. Me abre aqui, ó, então tá aqui, ó. Essa é a questão discursiva que eu posso analisar, tá? Então, posso analisar essa questão, posso observar aqui, tá? E posso... E aí eu tenho mais uma coisa que eu vou falar para vocês. Se eu pedir em PDF, para quem gosta de escrever, antes, bom, como que eu posso, então, dar um feedback do que ele acertou ou não? Eu posso escrever, então, vou abrir aqui o comentário, ó, vou abrir o comentário, falando nisso, esqueci de dizer. Para dar a nota, eu tenho que abrir o comentário. Então, aquela seçãozinha aqui, vou voltar, ó, tá a questão do aluno, aqui a imagem que ele mandou, que eu já analisei. Eu vou fazer o comentário. Sou obrigado a abrir o comentário para quê? Para colocar a nota. A nota é colocada aqui, ó, nesse quadradinho aqui. Espaço verde é onde eu estou mexendo. Eu posso fazer, no caso aqui, nas primeiras provas, eu fiz um feedback com as respostas certas no comentário, eu colo aqui, tá? E mando aqui salvar. Aqui tem todas as ações que são feitas, inclusive a minha, ó, foi no dia 11 de junho que foi avaliado manualmente, tá? Também eles têm essa informação, eu posso disponibilizar para eles quando que eu corrigi, ou não. Tem aquela configuração que o Aero já falou lá. Isso eu posso colocar ou não. Para mim, sempre vai ter essas informações, tá? Então, quando que ele salvou a imagem e quando que eu fiz a correção. Eu posso botar aqui, então, uma resposta padrão, ou posso fazer um determinado comentário a respeito do que ele mandou, tá? Rapidamente, eu vou passar, mas tem outra possibilidade de fazer também. Eu posso fazer uma correção, se eles me mandarem em PDF, existem também os editores do PDF, o próprio programa, tá? Que abre o PDF lá no... Esqueci bom, fugiu. Você pode editar também e escrever manualmente. Na sexta-feira eu dou um toque para vocês como fazer.
Ou então também vocês podem dar um feedback de como responder. Rapidamente aqui eu vou passar para vocês, ó, essa questão aqui que eu tive um grande número de erros, essa aqui. O que eu fiz aqui, ó? Como grande parte dos alunos erraram e era um cálculo matemático, tá? O que eu resolvi? Eu resolvi colocar no comentário um vídeo explicando como é feito, tá? Então aqui eu explico para eles, ó. Então esse vídeo aqui eu estou explicando para eles como que faz a determinada, tá? Inclusive o cálculo matemático. Eu também posso nos comentários colocar um vídeo que eu fiz, tá? Ou que a pessoa fez para explicar como que se resolve. Eu acho isso aqui mais interessante colocar, por exemplo, quando eu tenho um grande número, que é o que geralmente acontece numa prova no presencial, um certo número de alunos errou. Então você vai lá e resolve aquela questão para eles. E mais ou menos é o que eu estou fazendo aqui. Então, eu estou resolvendo essa questão, eu coloco lá nos comentários a resolução do problema, como que se faz. Gente, é por aí, tá? Semana que vem tem mais algumas consideraçõezinhas, tá? Mas vejam a facilidade que a gente tem de fazer essa correção, tá? É muito mais simples, a gente tem uma série de dados. Uma coisa que eu esqueci também, ó, esses dados aqui, eles podem ser salvos também, tá? Eles podem ser exportados para uma planilha, por exemplo, por Excel, em que você pode trabalhar lá fora esses dados aqui. Então, várias opções vocês têm, tá? É interessante, volto a repetir, com a facilidade vai aparecer à medida que a gente vai trabalhando. Não se assustem, tá? Então, nós vamos descobrindo ao longo do tempo, tá? Tem muitas coisas interessantes, muitas passagens que a gente pode aproveitar. Então, eu fico por aqui, vamos voltar aqui, tá? Vamos passar para o professor Rafael. Fala, meu filho. Fala, Alfredo. E vendo aí a atividade, né? Vamos. Tudo que o aluno não gosta. Tem deveres de casa? Tem deveres de casa. O professor Rafael vai falar.